Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Aqui do meu lado eu tenho a presença da Lucélia Moraes, ela que é gestora e líder de uma grande equipe e vive o desafio de implantar todo um processo voltado à gestão de desempenho com base em indicadores. Tudo bem, Lucélia? Olá, tudo bem, professor Luciano? Olá, tudo bem, pessoal? Lucélia, eu gostaria que você comentasse com o pessoal que está nos assistindo e nos acompanhando na disciplina de gestão do desempenho, como que é o seu trabalho, para o pessoal poder entender, né? Como que é o seu trabalho, quais são os seus desafios diários e como que você tem aí buscado meios e formas, né, para operacionalizar tudo isso? Bom, eu posso dizer que é um grande desafio, né, primeiro, porque trata-se de uma grande equipe, né, uma equipe hoje com mais de 80 pessoas e são pessoas com formações multidisciplinares, né, formações variadas. É um trabalho que exige um grau de conhecimento intelectual maior, né, também exige concentração, né, muito cuidado para que tudo saia realmente sem erros, né, ou que não haja problema. E dentro desta equipe nós temos entregas, né, temos metas aí a cumprir e temos entregas periódicas aí, cada ciclo mais ou menos em torno de 30 dias. Nós temos uma grande entrega. E essas entregas elas são organizadas com base em metas. Essas metas elas são quantitativas e qualitativas? Como que é organizado? Nós trabalhamos com metas quantitativas e qualitativas. Isso é importante. Né? Acho que elas têm que uma acompanhar a outra, né? Então, sim, nós temos meta pensando no período de dias para aquela entrega, na quantidade, na demanda que recebemos ali, né? E a partir desses dois indicadores, quanto tempo nós temos e a quantidade que nós temos, também é estabelecido como vai ser lidado com cada situação, pensando também na qualidade. Porque, como eu falei, envolve conhecimento, então a gente precisa ter as pessoas certas para alocar cada demanda de acordo com a sua área de conhecimento e a gente tem uma meta final a cumprir. Legal. Que nem sempre é ideal, que a gente espera, mas a gente precisa se adaptar ali. E aí, pessoal, vocês percebam como isso vai se conectando com todo um conteúdo que a gente está trabalhando, porque existe ali diferentes perspectivas da gestão, né, do desempenho, não é só a métrica voltada à quantidade, mas existe ali um olhar qualitativo também. O ajuste do perfil de cada profissional, ou seja, o quanto aquele profissional sabe fazer um determinado trabalho para que ele possa ter condições de entregar o desempenho que é esperado dele. Então, percebam como que isso vai acontecendo. Talvez vocês vendo a Lucélia falando e narrando aqui sobre o desafio dela, vocês possam imaginar que é algo já consolidado, algo que já está talvez aí há algum tempo, mas é algo muito novo, né, Lucélia? Sim. Gostaria que você comentasse com o pessoal, porque ela está tendo, na verdade, o desafio de implantar toda essa métrica de avaliação e gestão, principalmente, né? Impacta diretamente no modelo de gestão. E é uma equipe super nova, né? Sim, exatamente. Um setor novo, né? É um setor novo, então é tudo novo, né? Então foi uma área nova, um setor novo, pessoas novas, né, que vieram trabalhar neste novo modelo e a partir daí tem o que? Menos de 2 anos, o projeto começou em 2017 e nós começamos do zero. Nós não tínhamos nenhum sistema pronto, específico, que atendesse às nossas necessidades. Então o primeiro momento era saber que nós tínhamos uma grande meta, né, uma grande entrega, tinha que dar conta e a sensação de estar literalmente no escuro. Sem saber por onde começar. É isso, justamente porque a gente não tinha números, né, ali que nos ajudasse a pensar exatamente se estávamos no caminho certo. Não tinha uma experiência específica dentro daquela função, dentro daquele modelo do departamento, porque o departamento não existia. Não existia, não tinha referência. Não havia referência. Então, tudo isso a gente começou a pensar e a construir, não dá para trabalhar dessa forma. Então, é importante a gente pensar, primeiro, quantos dias nós temos para uma entrega, né, qual é o volume de demanda que nós temos, quantos profissionais eu tenho aqui, né, e cada profissional pode atender o quê?
Então comecei daí. Aí você começa a mapear o perfil, você começa a parametrizar o que precisa ser entregue, enfim, os recursos, né? Enfim, você começa a fazer um mapeamento, um diagnóstico ali. Exato. E aí começa a desenhar esse modelo de gestão que partiu do zero. Partiu do zero, exato. Inclusive, assim, são graus de complexidade diferentes. Então, não é o que você consegue colocar numa meta, todo mundo na mesma régua. Não então, é igual, não é igual, flexível, então, o modelo. Exatamente, é flexível. E, às vezes, para o mesmo profissional, em determinado momento, a cada ciclo, pode ser que a demanda dele tenha graus de complexidade diferentes. E a gente precisa saber adaptar, e por isso que aí não dá para olhar apenas para o quantitativo. Né? Eu preciso ter outros artifícios também para olhar a questão qualitativa e o que eu preciso colocar ali para identificar e saber se aquele profissional ele está dentro do esperado, olhando todo o contexto e não simplesmente um número. Só aquele extrato que sai talvez num relatório, alguma coisa assim. Bom, você comentando sobre esse momento de implantação, esse desafio de partir do zero, né, para implantar um modelo de gestão baseado em indicadores, tenho duas perguntas seguintes, eu coloco e deixo você, vamos dizer assim, desenvolver o raciocínio. A primeira é, o quanto o indicador ele te ajuda na sua gestão diária? Acho que é uma primeira pergunta. E a segunda é como que foi implantar todo esse processo em uma equipe ou numa estrutura de pessoal que não, acredito, que não tinha uma cultura voltada para o feedback, né? Para esse tipo de gestão muito mais precisa, pautada ali naquele indicador, saber que tem determinado marco de data, tem que entregar. As pessoas geralmente não são muito acostumadas com isso, né? Sim, é verdade. Bom, a questão da importância, isso para mim sempre foi muito latente, muito claro, que não tinha como caminhar no escuro. Então, pensar em que, embora não tivesse um modelo ideal, eu tinha que desenvolver algumas formas. Tinha que começar de algum lugar. Tinha que começar. Então, assim, começamos sim com planilha de Excel. Era o que a gente tinha naquele momento para o primeiro ciclo, então a gente usou planilha de Excel. A partir daí, por a empresa ela possuir uma equipe de TI, de tecnologia, preparada e que conseguia dar o suporte, então eu procurei a equipe de TI, sentei vários dias ao lado dos analistas de TI, acho que eles não aguentavam mais ver a Lucélia chegando lá, porque eu sabia que eu ia pedir alguma coisa, inclusive para que eles entendessem qual era a demanda nova, qual eram as nossas necessidades e que a partir dali eu precisava de relatórios gerenciais, eu precisava de algumas informações de números diários, né, a qualquer momento que eu precisasse saber como as coisas estavam caminhando, a empresa já tinha sistema, então eu queria otimizar, aproveitar o sistema que a empresa já tinha e utilizar aquilo ao favor da nossa área nova que estava sendo construída. Então o TI deu uma força muito grande no sentido de otimizar nossos processos e gerar relatórios gerenciais, relatórios de acompanhamentos, que foi muito importante para começarmos a trabalhar com indicadores diários, né, podendo acompanhar. E algo também que foi muito importante para mim foi, por a equipe ser uma equipe interdisciplinar, então tenho pessoas nessa equipe que elas são técnicas também na área de tecnologia. E foi bacana por quê? Porque elas viverem o dia a dia executando as tarefas, elas conseguiam ter ideias, né? E vinham conversar comigo, compartilhar sobre formas que a gente poderia fazer para melhorar o nosso processo de indicadores, de números, de resultados, para que fosse de uma forma coerente e justa. Que bacana. Então, hoje nós temos ferramentas desenvolvidas pela empresa, pela equipe de TI da empresa, temos também ferramentas que foram desenvolvidas pelos próprios profissionais dentro da área, quem faz a operação, quem toca a demanda, né, me ajudou a desenvolver outros sistemas. Nós temos esse sistema criado que nos dá também um suporte muito importante para uma determinada tarefa, né? E algumas coisas que ainda não está tudo pronto, a gente usa ainda assim Excel para algumas controle coisas. Ou outro, né? Temos sim, mas todos eles juntos que consegue nos dá uma visão, me dá hoje uma visão muito clara para fazer a gestão. É impossível saber quais são as necessidades, quais são as dificuldades, qual é o momento de recuar, né, de pensar num novo caminho, se eu não consigo enxergar e saber o que está acontecendo.
Então eu sempre digo que falar em avaliação ou falar em indicadores é algo que é vivo. Eu tenho que saber todo dia o que está acontecendo e eu preciso fazer a manutenção disso todos os dias. Para que eu consiga identificar ali algo que deu certo ontem, pode ser que não dê mais certo hoje. Porque você comentou que você tem uma entrega mensal, mas você não espera os 30 dias para aferir resultado. Não, até porque eu não posso correr o risco de chegar lá no último dia e saber que não vamos conseguir atingir a demanda. Então, então você tem vamos dizer assim, uma forma de trabalho que é diário, um acompanhamento diário. Diário. Sim, e até em cima desse acompanhamento, então há momentos que é feita a distribuição da demanda e conforme isso vai caminhando e no dia a dia eu vou acompanhando relatórios, acontece dessa demanda ela ser redimensionada. Então um determinado profissional que estava atendendo uma demanda, por N fatores, de repente ele não está dando conta daquilo e às vezes por uma situação que lá no início eu não consegui prever e agora o indicador está mostrando, eu já sei que, de acordo com aquela demanda, na data que eu tenho que entregar, se ficar como está, a gente vai dar problema. Então antes disso eu já redimensiono, já coloco outro profissional. Você já intervém diretamente porque é o seu resultado que está em jogo. Exatamente. Como gestora, né? Isso, e assim, e quando envolve também alguma situação que sai fora do padrão, então eu sempre gosto de chamar a pessoa para conversar. Então assim, um número no primeiro momento está me dizendo uma coisa, mas o que será que está por trás daquele número que pode ser que eu não esteja vendo? Legal. Então eu gosto de chamar, conversar com o profissional, ouvi-lo também, o lado dele, saber o que está acontecendo e a partir dali entender se existe algum ajuste que precisa ser feito dentro da divisão, dentro da demanda, ou se eu tenho às vezes um profissional que também precisa de uma outra ajuda. Está faltando ali um treinamento, uma habilidade, está faltando comportamento, satisfação, coisa assim, né? Situações a gente tem que observar. E aí você entra naquela segunda pergunta que eu tinha lançado, né, que é a questão do feedback. Porque você, vamos dizer assim, vem implantando todo esse modelo de trabalho, que é um trabalho bem dinâmico, como você usou o termo vivo, é diário, é um acompanhamento diário, e isso vai criando uma cultura voltada para o indicador, né? Assim, então acho que todo mundo acaba trabalhando alinhado na expectativa de cumprir ou de atender um determinado objetivo. Só que isso é uma construção. Eu imagino que você não chegou na equipe e foi fácil, ou todo mundo já aceitou de primeira. Você teve dificuldade, teve desafios? Como que foi essa implantação dessa cultura do feedback, do indicador? Então realmente as pessoas não estão acostumadas a todo dia ter números, né? E às vezes em alguns momentos eu uso números mesmo como uma forma de despertar alguns e animar outros, né? No sentido de dentro de um time lá, enviar só para aquele time como é que está o ranqueamento, eu faço isso. Meio que para provocar um pouquinho, para estimular, né? Então assim, quem está lá embaixo, né, fica um pouco incomodado, quem está lá em cima sente-se bem porque ele está fazendo melhor, mas por que eu acho interessante, além disso, porque cada profissional consegue se autoavaliar também, né? Ele olha aqueles números, puxa vida, eu tô aqui embaixo. Posso mais, né? Então, olha, tá todo mundo. Então, é uma forma de que cada pessoa faça uma autoanálise, né? Então, acho que isso é importante. E essa cultura, ela vem sendo construída. E eu sempre procuro dizer que nós estamos ali para aprender juntos, para construir juntos, né? Então, existem situações que, sim, às vezes tem uma certa dificuldade ainda em absorver números, né? Ou ainda acha que não é necessário e tudo mais, e eu procuro mostrar o lado positivo disso, né? Muitas situações, problemas que a gente consegue prever e já trabalhar de uma forma preventiva, né? Muitas situações que às vezes, se eu não olhasse um número, eu não teria chamado o profissional para conversar, e aí eu entenderia outro lado da situação, exatamente, né? Então tem N fatores que é positivo. E aí a partir daí também nós temos um quadro na sala, um quadro grande, onde também a cada entrega nossa sempre está ali. Qual é a nossa demanda, qual é o nosso volume e qual é a nossa data de entrega. E conforme isso vai sendo atualizado através dos relatórios gerenciais que eu tenho, eu também passo para esse quadro hoje, no pincel, a gente apaga lá e coloca o número atual, mas é uma forma de eles saberem, acompanharem juntos, e é legal, porque eles chegam lá, puxa vida, mas nós já estamos a 80%, olha, nem dormi essa noite. Eles começaram a ter a mesma preocupação em engajar, né? Porque eu sempre digo, ou nós terminamos todos juntos ou não terminamos. Não existe eu terminei o meu e agora vou cruzar os braços. Quem termina primeiro ajuda o outro, né? Então a gente tem isso. Então é legal, porque as pessoas começam a se cobrar
um do outro, né? E começam a perceber a importância de que é positivo. Então foi um processo de construção para que as pessoas também comecem a se engajar, né? A ver como é importante trabalhar com números e às vezes até deles mesmos chegarem para mim e se eu demoro não passo um número, alguma coisa atual mais particular, vem pedir. Que bacana. Né? Então eu vejo isso realmente como positivo. Tem uma consolidação de um modelo, de uma cultura, onde as pessoas entenderam ali o que se espera, qual a importância desse indicador, desse número. Isso. Que bacana. E a questão do painel, eu fiquei aqui criando uma imagem mental, né? Quando você falava de uma gestão viva, de uma gestão ativa, sei lá, de uma gestão participativa, onde as pessoas estão ali vendo, construindo juntos, vendo que aquele empenho, que aquele esforço está gerando um resultado, né? Isso, e que é o resultado nosso, né? Que isso. Todos nós estamos construindo. E não é só um relatório que sai depois de 30 dias. Isso, não. E é isso que eu, pelo menos durante a disciplina, eu tenho falado bastante com os alunos, né? Que esse monitoramento, esse gerenciamento diário, ele é muito mais importante para dar ali a calibração, né, do resultado, do que você ter a melhor ferramenta. Acho que o teu exemplo é muito bacana para a gente ilustrar o que eu tenho tentado levar para os alunos, no sentido que muitas vezes você tem investimentos em tecnologias e tal, mas você não tem aquela atuação gerencial. E aqui o exemplo é o contrário, a atuação gerencial, claro, com o suporte de tecnologias, então a conciliação disso é que vai gerar uma efetividade na gestão, né? Bacana. É isso mesmo, então essa é a ideia. E aí quando você fala sobre a importância, eu percebo isso, que não dá para a gente pensar em fazer hoje uma gestão sem eu conseguir ter essas informações, conseguir aplicar elas no dia a dia. Né? Então, enquanto gestor, enquanto líder, é essencial ter essas informações e saber como usar, tomar decisões estratégicas a partir desses indicadores. Legal, e se você não tivesse esse monitoramento, esses indicadores, você não teria esse olhar, né? Não, seria bem no escuro. Bem empírico. Exatamente. Legal. Bom, fechamos aqui então a nossa conversa aqui com a Lucélia. Quero agradecer, Lucélia. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade pelo convite. De trazer aqui um pouquinho da sua experiência. Que vocês viram, gente, que aqui em poucos minutos, quanta história legal tem para contar. Talvez a gente grave mais vídeos. Que bom, vamos sim. Vamos, né? Legal. Obrigado, Lucélia. Pessoal, espero que tenha gostado aí do material. A ideia de trazer a experiência de um profissional que está no dia a dia fazendo para ilustrar, né, ou ter uma fala que possa aproximar vocês dos desafios que teremos aí na aplicação das práticas de gestão de desempenho. Obrigado a você. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.